Por que pessoas boas atraem narcisistas? Parte 2. Parte 2 porque já tem um vídeo bem longuinho aqui em que eu falo de um ponto de vista de frequências, da energia que a gente está emanando, independente se a gente tem caráter, tem alma evoluída, tem um bom coração. Por que pessoas boas atraem narcisistas? Eu não vou repetir o que eu falei no vídeo anterior, vou tentar ser mais sucinta neste vídeo e hoje nós vamos falar de crenças. Sabe as tais crenças limitantes? Nós podemos ter crenças, ideias pré-concebidas ou ideias fixas, rígidas, sobre um ponto fixo, sobre um ponto de vista em relação a tudo na vida. Às vezes essas ideias foram geradas no momento de um trauma, foram geradas a partir das ideias que foram incutidas na nossa cabeça através do nosso sistema familiar, ali da família que nos criou, alguma ideia que nessa família é assim, a gente pensa assim, nessa família ninguém se divorcia, nessa família todo mundo trabalha com, sei lá, com medicina. E às vezes eu tenho aquela crença de que eu tenho que fazer isso. Tem que fazer isso. Ou de acordo com uma religião, cultura, um local que a gente está. Então são crenças que a gente pega como uma verdade pra gente em decorrência de um grupo, do coletivo, do sistema, do meio. E tem crenças que são geradas em momentos de dor que nós passamos, momentos traumáticos. E tem até uma vertente de estudos que estuda os impactos da vida uterina quando a nossa mãe estava grávida da gente, de que as crenças são geradas no útero e que depois a vida é uma repetição do que acontece no útero. Então eu vou explicar. Crença limitante é uma crença, alguma coisa que eu acredito ali e que eu nem paro para pensar muitas vezes se eu realmente acredito naquilo ou se eu estou reproduzindo que nem um robô, sabe? Sabe, robozinho, assim, isso é assim, isso é assim, isso é assim, no mundo é assim, não tem jeito. Que alguém colocou na minha cabeça, tá? E que me limita, limitante, ou seja, eu não mudo de ciclo, eu não faço novas escolhas, eu não opto por escolhas novas, eu como sempre no mesmo restaurante, ou eu não como em restaurante porque eu tenho a crença de que, sei lá, toda cozinha de restaurante é suja. Então, tudo que eu generalizo e que eu nunca mudo, que eu fico sempre daquele jeito, e eu não tento ter a minha própria experiência para ver se aquilo realmente confere, ou conferir as coisas para ver se elas são assim, eu vou ali estudar, é uma crença limitante, porque me limita, me tolhe, né, o meu poder pessoal nas minhas decisões e nas renovações que podem acontecer na minha vida em relação a tudo, a trabalho, a relacionamentos, a mim, ao corpo, à alimentação, sobre política, coisas diversas, sobre saúde, né, sobre religião ou espiritualidade. Então aqui a gente está falando especificamente sobre estar em um relacionamento com narcisistas. E eu gostaria de ampliar para pessoas abusivas, pessoas tóxicas ou pessoas que não estão disponíveis para amar, pessoas machucadas, que não são necessariamente pessoas ruins ou que tenham uma crueldade ali no coração que fazem de propósito, mas que seguem machucando pessoas, reproduzindo o que fizeram com elas ou que não têm condições de ter um relacionamento saudável, não tem responsabilidade afetiva. Então, por que a gente atrai esse perfil de pessoa? Né, sendo uma pessoa boa, né? O narcisista e o psicopata seria o auge da energia de pessoa pior para a gente se relacionar, devido à falta de empatia, à dificuldade de resolver as coisas na conversa, porque eles querem a confusão, eles querem ver a gente mal, porque eles precisam disso, né? Eles se alimentam disso. Então, por isso que a gente fala mais de narcisista ou psicopata, que é o auge da dificuldade de se relacionar, não tem como se relacionar. Né? O psicopata ele vai fazer de acordo com o que ele quer. Né? Então, enquanto for bom tratar você e tudo, mas tudo não passa de uma grande mentira, é sempre para seu bel prazer. É para ele sempre usar pessoas. E o narcisista para cobrir esse buraco, esse vazio que ele tem dentro dele. Então, ele usa pessoas para aplacar as próprias dores e ele não tem medo ou dó, compaixão de fazer isso com os outros. Por que a gente atrai esse perfil de pessoas? Se você quiser dar uma olhadinha primeiro a questão de frequência vibracional, assista o vídeo anterior. Agora vamos falar de crenças. Então, de repente, imagina que eu estou no útero da minha mãe e ali eu fui abandonada pelo meu pai, que inclusive aconteceu comigo. Meu pai não me abandonou a vida inteira, mas ali, num momento em que minha mãe e ele combinaram de casar, no dia do casamento ele não foi. Depois ele foi. Desde que eu nasci eu tive pai. Porém, eu abri meus olhinhos ali e meu pai estava lá, estava no parto, enfim, me acompanhou, eu lembro dele me apoiando, eu tive um pai carinhoso, um pai que eu considero como bom, como gentil, presente, divertido. Mas esse registro
ficou armazenado em mim, gerou a crença. Então é uma crença que me limitou, me fez a ter relacionamentos ruins no futuro. E não é uma coisa que tá fácil de identificar, consciente, é uma coisa que a gente não percebe, que está escondido. Então ali, no útero da mãe, podem ter sido geradas crenças como, além de, é normal os homens me abandonarem, isso é o normal, porque quando eu estava ali dentro do útero da mãe, eu registrei que aquilo aconteceu. Então o primeiro homem da minha vida, o primeiro acesso que eu tive foi através da minha mãe, que foi abandonada ou rejeitada. Então, rejeitou a gravidez, rejeitou a mim no útero da mãe, tá? Ou então, as brigas constantes dos pais. Então, relacionamento. Quando a gente tá na barriga da mãe, a gente sente tudo que ela sente, tá? E isso a gente já sabe, é comprovado pela ciência. As emoções, toda a parte química afeta o bebê. Agora, energeticamente, espiritualmente falando, a gente está muito conectado com a mãe também. Então ficam registros armazenados no nosso corpo energético e espiritual sobre isso também, não somente emoções. Então a gente armazena esse registro nos nossos corpos sutis, invisíveis e também no nosso subconsciente, tá? E depois a gente não imagina que isso está fazendo com que a gente tome decisões sabotadoras, né? A gente não consiga ter condições de estabelecer relações boas e saudáveis. Então o que acontece? Se minha mãe está passando por uma relação abusiva, está sendo maltratada pelo pai, ali fica aquele registro, um padrão. A minha primeira casinha foi ali, o útero da mãe. Então ali, de repente, gerou a crença de é um formato de relacionamento que eu reconheço, é o que gerou o padrão para mim, eu vou comparar os outros com esse. Se esse aqui, o primeiro, né, o primeiro relacionamento que eu tive acesso, a dinâmica entre homem e mulher é isso, é de gerar muito cortisol, muita adrenalina, muitos altos e baixos, de repente é uma relação de um pico de amor, demonstração e carinho, e de repente uma briga muito severa, com violência. Ali eu vou registrando esse padrão e eu nem percebo que, tipo, eu vicio, meu corpo vicia, e eu acabo replicando esse tipo de relacionamento na fase adulta. Em que se chegar uma pessoa calma, tranquila, pacata, sabe aqueles que a gente fala assim, isso é tão gente boa, queria tanto gostar dele, é tão bom, mas eu não consigo me atrair, não sinto nada por ele. É tão monótono, é tão chata essa pessoa. Porque, na maioria das vezes, o relacionamento das nossas mães com os nossos pais ou genitores foi muito conturbado. Foi muito conturbado. E a gente viveu isso no nosso corpo quando estava na barriga da mãe. Tá? Ou o abandono, ou a rejeição, e as crenças dela, o que ela falava, verbalizava, sempre que a gente estava na barriga, o que ela estava sentindo, a gente também estava ali, canalizando, compartilhando com ela. Então avalie como foi, né, o que você sabe sobre o período que você estava na barriga da mamãe. Depois a gente nasce, e se a mãe continuou com esse pai e já tinha esse padrão na barriga, às vezes é lógico, casais evoluem, pessoas vão trabalhando em si, autoconhecimento, vão fazendo terapia, vão melhorando. Mas a maioria não faz isso. Então elas continuam de repente nesse padrão, vai às vezes amenizando, melhorando. E conforme mais maduros, né, mais anos de relacionamento, podem até ser que eles melhorem. Mas se quando criança a gente vai vendo mais do mesmo, que é relacionamento homem e mulher, é brigar, é se xingar, é se ofender. Se a gente vê e acha normal, briga muito desrespeitosa, briga muito constante, subjugação, humilhação. Se a gente vê violência física, às vezes os pais tinham hábitos de serem agressivos, violência física, então falar eu mando porque eu sou homem, porque é o homem da casa que lidera, porque você tem que me obedecer, porque você tem que ser submissa, ou de repente aquela pessoa com uma crença religiosa deturpada acabava achando, né, que era superior à mulher e o ser submissa era humilhar, enfim. E a gente cresceu num lar assim e tem aquele modelo. E o que ficou na gente? A crença do quê? Qual que é o primeiro relacionamento que eu vi que eu vou tomar como referência? O dos meus pais. Então já ficou naquela crença de é assim mesmo. Relacionamento é isso. O que o homem e a mulher faz? Eles brigam, eles discutem, divertem o tempo todo. É um pico assim de amor e outro de briga. Ou então é normal o homem bater, é coisa de homem mesmo. Né? Se meu pai amava minha mãe, batia na minha mãe, então se meu companheiro vem e me bate, para mim eu tenho como normal.
Isso não é da boca para fora na nossa mente racional. Isso fica ali guardado dentro da gente, como se tornasse uma verdade ali que a gente vai replicando na vida e a gente às vezes não questiona. Quantas pessoas você ouve falar que fulana, ciclana apanhou e continuou com a pessoa, e quantas delas são julgadas, tipo, mulher de malandro? A primeira vez não teve culpa, aceitou tomar porrada de novo, aí é porque quis, porque tá pedindo, porque gosta. O que tá por trás disso? O que tá fazendo com que essa mulher se mantenha nessa relação? Às vezes para ela tá ali no subconsciente guardadinho que é assim, não tem outro jeito. Homem vai sempre fazer isso. Mas fulano, ciclano lá não se bate. Vai saber, às vezes por trás é assim que acontece com todo mundo. Ou então até alcança, tipo, alguém fala, não é normal, aconteceu com a sua mãe, com o seu pai, está acontecendo com você, mas não, é abusivo e tudo mais. E a pessoa até entende aqui no racional, ela fala, poxa, pensando bem, não é normal mesmo. Só que a gente não é só uma mente racional. Então a gente vai ter que limpar esses registros para que a gente faça um movimento. Às vezes a pessoa tenta se desvencilhar, mas alguma coisa empurra ela para continuar com esse companheiro. E são justamente, além das crenças, todos os registros que ficaram. Crença de não merecimento, de tipo, eu te bati porque você mereceu. Então, além de achar que eu não mereço uma coisa boa, eu acredito que eu mereço uma coisa ruim. Se eu achar que eu não sou digna de amor, não fui amada pela minha mãe, pelo meu pai, eu posso ter a crença de que eu não sou digna, eu sou errada, eu tenho defeitos, eu não sou merecedora de amor. E eu vou replicar isso. Se nem meus pais ou minha mãe, que é o principal, o primeiro relacionamento, não me amou. E mãe, amor de mãe não tem igual, então peraí. Então ninguém vai me amar nunca na vida. Então eu vou aceitar qualquer coisa. Se a pessoa olhou pra mim e fez mais ou menos, me deu uma migalhinha aqui, é muito mais do que eu mereço. Então eu vou continuar. Agora, veja como os narcisistas não são mestres em minar pessoas, né? Assim, muitas vezes eles pegam, sim, mulheres que aparentemente têm uma boa autoestima, têm ali um brilho, alguma coisa eles querem tirar. Mas no fundo, essas mulheres têm essas crenças ou suas brechas para se conectar com ele através de ou vibra baixo, como eu expliquei no vídeo anterior, ou essa crença ali. Então, mesmo que ela seja aparentemente empoderada, ela seja bonita visivelmente, né? Seja bem cuidada, tenha aparentemente uma autoestima boa, trabalhe, realize coisas, parece ser sociável e tal, e brilhe aos olhos dele, mas dentro dela tem essas crenças de não merecimento. Então, eu acredito que eu não mereço. Eu acredito que não é possível que eu seja amada. Eu acredito que é normal violência. Eu acredito que é normal um homem ser abusivo. Todas essas crenças, quando eu conecto com um narcisista, vão ser todas validadas. E por mais que socialmente se converse, se levantem bandeiras, dentro de mim tudo isso está guardadinho ali. A crença, todos os bloqueios energéticos, as emoções e as memórias de tudo que eu vivi até o presente momento que não foi tratado. Então, impressões no meu corpo energético, espiritual, vibrando isso. Então, eu não mereço, eu mereço o mal, eu mereço um homem disponível. Os homens não se amam, não amam mesmo, os homens só conseguem fazer isso, todo homem é igual, cresci ouvindo na família. Homem é tudo igual, homem é tudo assim. Então, se eu acredito que homem é tudo igual, é tudo assim, é traidor, é mulherengo, não me respeita, é machista, é uma crença. Eu só vou namorar homem assim e falar assim, mas fazer o quê? Não tem outro, se eu trocar ele vai ser 6 por meia dúzia, porque todo homem é igual, todo homem é assim, percebe? Então, às vezes, a gente é uma pessoa boa, tem caráter, aí é um espírito que tá evoluindo, eu tô estudando, eu tô aprendendo, eu vou através, sei lá, de religião ou um caminho solo, buscando a espiritualidade, mas eu não curei minhas dores. Então, eu preciso fazer a minha reforma íntima de ser uma pessoa melhor, não só para o mundo. Às vezes eu consigo fazer a tarefa de para os outros eu sou boa, mas para mim eu não sou. Só que o que eu vibro, a vida dá mais do mesmo. Então, se eu tenho essas crenças e essas crenças vão fazer com que eu penso, eu sinto, eu materializo. É a energia que eu vou emanar. Então, tá no mental. As crenças estão no mental, só que elas fomentam, elas vão abastecendo as emoções negativas e isso tudo gera uma nova realidade, gera uma realidade. Então eu preciso, para ter uma nova realidade, trabalhar as crenças limitantes. Então perceba como é que foi a gestação, o parto,
a relação dos pais, ou de quem criou, ou relação da família de maneira geral, de tios, de pessoas próximas, que ali vão gerando crenças sobre relacionamento é assim. Então, tudo que a gente pensa de negativo, às vezes a gente podia até olhar e julgar, falar, nossa, que feio, eu jamais aceitaria, eu jamais faria isso, eu jamais isso, jamais aquilo, e a gente se vê aceitando, talvez não exatamente do mesmo jeito, mas algo parecido. E a gente fala, poxa, mas eu não sou burra, poxa, mas eu já entendi, por que que eu não consigo sair, por que que eu aceito, por que que eu caí? Porque eu sou muito mais do que eu sei sobre mim. Por isso eu preciso sempre trabalhar o autoconhecimento para entender o que ficou lá para trás que eu não curei ainda, o que está registrado da minha infância, do parto e de antes também. Então, o que a gente viveu de repente, até em vidas passadas, acabam impactando nossa vida de hoje. Crenças que o espírito vai carregando até ser curada, até ser limpa, até ser modificada, transmutada, renovada essa crença, a gente vai replicando mesmos padrões. Então, espero que tenha ficado claro, que gerem aí reflexões e de que forma você pode tratar isso. Primeiro, observando repetição de padrões familiares e tudo mais. E aqui a gente está trazendo o quê? À tona, a consciência, o que estava escondido, o que estava ali armazenadinho no subconsciente. É a primeira etapa de cura. Identificar o que tem. Depois é ir desconstruindo essa crença. Então é indo lá, fazendo terapia para modificar essa informação original, indo na causa, na raiz do problema, para que você consiga realmente mudar, transmutar o que você pensa sobre isso, esgotar as emoções sobre isso, para emanar uma energia diferente, tá bom? Esse é o caminho. Então eu peço para a gente fortalecer essa corrente do bem, que você encaminhe para quem você conhecer e possa ser útil, se inscreva aqui no canal, compartilhe, tá? Não para que eu fique famosa, mas para que a gente contribua com mais pessoas, tá bom? Um beijo, fique bem e espero que, se você esteja passando por isso, que esse canal seja uma luz no fim do túnel para você entender que dá para sair, porque eu saí de relações abusivas e eu faço esse trabalho com várias mulheres que conseguem. E se nós conseguimos, você consegue também, tá bom? Confia no seu poder de transformação e da mudança, da guinada que você pode dar na sua vida.